Olá, queridos e queridas. Estamos de volta aqui com o nosso programa Conexões Espiritualidade Crítica. E o tema que nós vamos falar hoje já está desenvolvido num artigo que eu publiquei esta semana no jornal GGN, cujo link está aqui embaixo, como sempre, como toda semana. E a questão é que eu fiz nesse artigo, e vou fazer aqui com vocês também, uma conexão entre três momentos do tempo e do espaço, e que são três momentos que nós podemos tratar de uma questão bastante grave, né, que nos aflige a todas as pessoas conscientes e que não têm um ar-condicionado em casa e muito pior, aqueles que estão em condições de vulnerabilidade no planeta, que é a crise climática, a questão ambiental, né? E o que acontece? Eu estava revendo meus escritos. Em 2012, eu escrevi um artigo no meu blog pessoal falando contra a feitura, a abertura, a execução, né, da obra Belo Monte, né? E isso era no governo Dilma, né? Ela começou, o Bolsonaro inaugurou, terminou, e hoje nós sabemos das consequências terríveis, ambientais, sociais, políticas, as populações ribeirinhas que foram prejudicadas, afastadas, o rio que foi contaminado, enfim, é uma tragédia, tanto que agora o Supremo, através do Dino, está tentando indenizar os indígenas monetariamente por tudo que eles sofreram, mas assim, o dinheiro não cobre, não faz renascer a floresta, né? Não faz com que o rio seja limpo. Então, sabe, essa questão ambiental, assim, a esquerda brasileira em geral não assume, né? Quer dizer, é uma esquerda ainda desenvolvimentista no sentido antigo da palavra. E agora nós temos, exatamente estou falando isso, porque agora nós temos a proposição que o Lula está levando à frente de fazer exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, né? Quer dizer, todo mundo, os indígenas, os ambientalistas, o IBAMA estava resistindo até agora parece que começou a ceder, sei lá por que motivo, né? Mas enfim, é uma coisa absurda quando nós estamos num momento de quase não retorno da nossa crise climática ambiental, de quase não mais conseguirmos, talvez se continuarmos nesse ritmo, estamos ameaçados de extinguir a vida humana no planeta, fora a vida animal, né? Vegetal, enfim, nós estamos ameaçando o planeta de uma maneira brutal. E, quer dizer, todos os ambientalistas, cientistas dizem que é preciso procurar, e há possibilidades de energias alternativas, de energias sustentáveis, né? E que não seja mais o petróleo. O petróleo é a pior coisa, tanto pela extração, depois pela poluição que causa. Quer dizer, é uma coisa totalmente ultrapassada. Lógico, dá dinheiro, né? Dá dinheiro para o governo, dá dinheiro para as empresas que fazem. Quer dizer, ou seja, sempre o dinheiro vem na frente da vida, na frente do bem-estar das pessoas, na frente da preservação, né, do mundo, inclusive, né? E é isso que é uma coisa incrível. Então, o Lula está a ponto de, como diz a Eliane Brum, que é essa ambientalista maravilhosa, que mora, aliás, em Altamira, né? E que tem o jornal Suanuma, acho que é, eu sempre confundo o nome, que é muito interessante. Ela faz uma militância há muitos anos, já ganhou vários prêmios, escreve muito bem, e ela falou que o Lula está a ponto de cometer um suicídio histórico, né, político, porque isso vai demonstrar um retrocesso tremendo. Ele que subiu o Planalto de braço dado com o Raoni, nesse meu artigo de 2012, né, quando eu falava de Belo Monte, eu pus inclusive uma foto do Raoni, porque o Raoni foi um dos que lutou contra a construção da Belo Monte. Não adiantou. Aí ele subiu o Planalto dessa vez, quando o Lula foi eleito, junto com o Lula, e o Lula não está fazendo a parte dele de preservação ambiental, né? Quer dizer, nós já temos aí o nosso
o nosso tirano do norte, né, que eu nem vou citar o nome, que realmente está estabelecendo uma ditadura lá nos Estados Unidos, ele já saiu de todas as propostas ambientais, já saiu dos acordos, está liberando geral a bater árvores, explorar tudo quanto é tipo de minério, enfim, né? E aí nós vamos ter a nossa contribuição, ao invés de ser um exemplo para o mundo de preservação, a nossa contribuição vai ser também cavar mais petróleo, poluir mais, enfim, e não vamos investir em energias sustentáveis. E aí eu também liguei esse artigo que eu escrevi junto com uma outra questão que é muito interessante, porque como é que a gente pensa essa questão da conservação do planeta, né, da conservação da vida no planeta, dessa necessidade urgente que nós temos de correr para que a gente não acabe com o mundo, né? E tem aqui, essa semana, na verdade, dia 13 de março, foi a comemoração de 12 anos da ascensão ao pontificado do Papa Francisco, que ainda está internado, né, em situação delicada, já faz um mês que ele está internado, mas ele tem sido um militante maravilhoso da questão ambiental, e ele escreveu esta encíclica que se chama Laudato Si, Louvado Sejas, sobre o cuidado da casa comum. É interessante, muito interessante isso, pelo seguinte, porque ele adotou como Papa o nome de Francisco. Francisco é considerado o patrono da ecologia, porque ele era alguém ligado, né, a toda a natureza. Aliás, é um cristão atípico nesse sentido, não é um cristão que fala que a natureza tem que ser explorada, tem que ser dominada, tem que ser... Não, ele se sentia parte da natureza, o cântico das criaturas, né? Louvado sejas, que é o primeiro verso aqui, louvado sejas, meu Senhor, por todas as tuas criaturas, pelo irmão Sol, pela irmã Lua, pela irmã Água, ele vai falando pela mãe Terra, então ele vai se irmanando, se filiando a toda a natureza, sentindo essa conexão profunda que temos, porque somos parte da natureza, nós não somos aqueles criados para dominar a parte da natureza. Não, nós somos natureza, nós somos parte dela. E Francisco não só entendeu isso, mas realizou, né? Porque ele falava com os pássaros, ele amansou um lobo, né? Ele amansou um tigre, enfim, ele tinha essa conexão muito profunda, que não é uma conexão meramente racional. E é isso que eu digo, né? Não adianta a gente apresentar, como tanta gente há anos tem apresentado, evidências científicas, né? Discursos filosóficos, argumentações racionais a respeito da necessidade de nós mudarmos a estrutura do planeta, a estrutura capitalista, exploratória, predatória, que preda a natureza, que explora o ser humano, que exclui, que pensa só no dinheiro. É isso, só o dinheiro acima de tudo, acima das pessoas, acima da natureza, acima de tudo. Essa é a essência do capitalismo. Então nós precisamos mudar isso, nós precisamos desconstruir ou destruir toda essa lógica do capital, que é desumana. E o que acontece? Nós apresentamos, tanta gente apresenta tantas argumentações a respeito, tantas evidências científicas, inclusive, das previsões drásticas que nós temos se nós não pararmos já, se nós não mudarmos já, né, e ninguém se dispõe a mudar. Mas o que eu acho que é interessante nessa encíclica é o seguinte, é que não adianta só a gente vir com a racionalidade e com a ciência, é preciso que sintamos. Então, na medida em que Francisco de Assis e o Papa Francisco desenvolve isso de uma maneira muito bonita nessa encíclica, eu recomendo a todos que leiam. Nós até já fizemos curso na Universidade de Pampédia sobre essa encíclica e sobre a outra também, Fratelli Tutti, que é todos os irmãos, também muito bonita. Então, o que ressalta-se nessa encíclica? É que nós temos que recuperar essa conexão com o todo. Nós temos que nos sentir parte disso. Tem que ser uma apreensão afetiva, intuitiva, emocional e não apenas uma argumentação racional. Vejam só um trechinho aqui que ele fala, muito interessante. Se nos sentirmos intimamente unidos a tudo que existe,
então brotarão de modo espontâneo a sobriedade e a solicitude. Porque é essa questão, né? Para nós mudarmos o mundo, para nós avançarmos numa proteção da natureza, nós temos que diminuir a nossa esses penduricalhos que a gente usa diariamente, troca, toda essa forma de existir no mundo consumista que é extremamente predatória, né? Ontem mesmo eu tive aqui um exemplo disso. Está um calor insuportável, que aliás isso demonstra também o avanço do aquecimento global. E eu fico trabalhando, então tenho ar-condicionado em casa, não tenho condições, e eu fico trabalhando com ventilador na minha cara. Quebrou o ventilador, saí para comprar outro, né? Quando eu cheguei em casa e fui montar esse ventilador, que coisa absurda, que coisa mal feita. Então, quer dizer, é totalmente descartável. Daqui 6 meses vou ter que comprar outro. E esses 2 ventiladores, o que eu descartei ontem, que não tinha conserto, e o que eu comprei, vão para o lixo, são de plástico, né? Vão para o lixo mundial e assim milhões de descartes. E é isso que vai poluindo o mundo, porque essa coisa da obsolescência programada, né? Da descartabilidade de todos os produtos, que é própria do capitalismo e que vai poluindo. E nós precisamos, muitas vezes, das coisas, às vezes não precisamos, compramos supérfluo, nesse caso nós precisamos de um ventilador, que senão a gente morre torrado, né? E aí temos que contribuir, inclusive, com essa descartabilidade e com esse lixo que se acumula. Mas veja só, como dizia Papa Francisco, se nos sentirmos intimamente unidos a tudo que existe, então brotarão de modo espontâneo a sobriedade e a solicitude. A pobreza e a austeridade de São Francisco não eram simplesmente um ascetismo exterior, mas algo de mais radical, uma renúncia a fazer da realidade um mero objeto de uso e domínio. Nós não podemos querer dominar e usar e descartar a natureza. Nós fazemos parte dela. Então nada é descartável. Aliás, nem o ser humano, que também é descartável no capitalismo, na forma de usar e jogar fora pelo trabalho, pelo emprego, excluído, enfim. Então nós precisamos resgatar tudo isso, e esse resgate passa por uma conexão espiritual, passa por uma revisão de valores, passa por uma afetividade diante da natureza e do ser humano. Porque tudo está ligado, né? A injustiça social, a exploração do ser humano, a questão do aquecimento global, o uso e abuso das fontes da natureza, tudo isso faz parte de um sistema e nós temos que desconstruir para que haja integração entre nós e todos os outros seres humanos como irmãos, entre nós e a natureza de que fazemos parte. Leia o nosso artigo aqui embaixo e até a próxima. Um abraço.